pastor Cadu já destacou. Nós viemos desse final de semana do resgate, né? Foi muito abençoador para todos aqueles que eu creio que fizeram pela primeira vez. Estou vendo alguns roxinhos aqui, daqueles que participaram, e também nós que servimos, né? Porque é poderoso demais também nós que servimos. Então nós somos muito ministrados. À noite também, na noite de domingo, né, no Testemunhos, onde nós então recebemos aquele entendimento, pastor Cadu, da pastora Érica, do novo, né? Então marcou realmente a nossa vida. Mas já que é novo, hoje tem algo novo, né? Porque Deus, ele é assim, né? Ele faz nova todas as coisas, ele tem sempre mais, ele é uma fonte inesgotável. Então nós queremos a porção de hoje, né? E essa porção de hoje é um entendimento aqui, uma meditação hoje de manhã, né, que eu fiz no livro de Josué, capítulo 1, versículo de 1 a 9. Josué, o texto é conhecido, vamos ver quais as chaves que Deus vai liberar para a gente aqui. Josué, capítulo 1, do 1 ao 9. Vou ler ali para ficar na versão de todos. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi para dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém e amém. Tem muitas afirmações de fé aqui. Aqui tem muitas, né, são cumprimentos de promessas de Deus. Por quê? Porque lá atrás, só para a gente entender o contexto, Deus tinha prometido, Deus pega Abraão, que era Abrão ainda, e promete a ele, dá a ele uma numerosa multidão, né, filhos incontáveis, e falou que a partir dele seria uma bênção, aquela geração que viria após ele já idoso, e depois vem Isaac, vem Jacó com seus 12 filhos, e vai decorrendo a história, até que um certo dia, o povo de Israel é escravizado no Egito. O povo de Israel passa 400 anos aproximadamente escravizado no Egito. Mas após esse tempo, Deus levanta Moisés para poder então libertar o povo de um tempo de escravidão. Deus então pega, Moisés volta ao Egito, depois de 40 anos distante, ele volta ao Egito para cumprir essa missão. Mas aqui, esse texto que nós lemos, passaram mais 40 anos. 40 anos que Deus já tinha enviado Moisés para libertá-los,
E eles estavam prestes a entrar na terra prometida, nessa terra que Deus tinha falado, que era a terra boa, que mana leite e mel, uma terra separada para o povo de Deus, para cumprir a promessa de Deus. Mas há 40 anos antes desse texto que nós lemos, 12 espias foram até essa terra espiá-la, e 10 deles tiveram medo do que existia nessa terra. Por quê? Porque além da terra ser boa, além da promessa de Deus ser verdadeira, e todos os 12 afirmaram que a promessa era verdadeira, a terra manava leite e mel, mas 10 deles tiveram medo. Então guarda essa palavrinha aí que nós vamos falar um pouquinho sobre ela, medo. Só que aqui agora está a família de Josué, a família de Calebe e a nova geração que nasceu no deserto. Uma nova geração agora levantada. Por quê? Porque aquela geração que murmurou, aquela geração ficou para trás, morreu no deserto. E aqui agora esse povo está do lado de cá do Rio Jordão, perto de possuir a terra, mas eles vão enfrentar alguns desafios. Olhando para as nossas vidas hoje, será que nós temos desafios? Com certeza. Às vezes, em algum determinado momento da vida, os desafios são maiores, em outros nem tanto, mas sempre existe desafios, sempre vai existir. Aquele povo já vai ter que enfrentar o primeiro desafio, atravessar o Rio Jordão. Não é atravessar o Rio Jordão, um homem já formado, nadar e atravessar para o outro lado. É uma multidão de pessoas, crianças pequenas, é o gado deles, é os pertences deles, é tudo que eles têm, tem que atravessar. Então, diz um pouco mais para frente em Josué, que naqueles dias o Rio Jordão transbordava, as águas do Jordão, porque era tempo de cheias, tempo de chuva, então o Rio Jordão transbordava nas suas margens. Então não era pequeno o desafio. Esse é o primeiro desafio deles, que eles teriam que enfrentar. Mas aqui Deus dá umas instruções, a qual nós vamos trazer e tentar aplicar nas nossas vidas. Instruções que Deus deu a Josué, para que ele conduzisse agora no lugar de Moisés. Vou fazer um destaque aqui, para a fidelidade de Josué. Josué se mantém fiel por 40 anos a Moisés. 40 anos aonde Moisés pisava, tirava o pé, ele pisava. Aonde Moisés ia, ele ia. Se Moisés subiu o monte, ele ficava aguardando embaixo, esperando Moisés chegar. Então 40 anos servindo o seu líder, servindo aquele que Deus levantou para poder guiar o povo. Entenda, ande com homens de visão, ande com pessoas que recebem direções de Deus, pessoas que têm uma missão. Caminhe com pessoas que têm uma missão, pessoas que não só recebem uma visão, porque muitos recebem visão, mas que mais do que receber uma visão, se gastam numa missão. Nós precisamos nos gastar numa missão. E então escolha andar com essas pessoas. Não escolha andar com quem está perdido por aí, com quem não sabe, com quem ainda está com dúvida. Então, para que eu e você possamos superar os desafios, eu botei aqui, olhando para esse texto nosso aqui, como ser bem-sucedido. Aí você pode escolher se é nos estudos, se é no trabalho, se é na família, se é no ministério, como ser bem-sucedido. Por quê? Porque é certo que os desafios vão se apresentar. É certo que lutas virão, mas nós precisamos entender, e seja no campo físico a batalha, ou no campo espiritual, a primeira atitude que eu quero destacar aqui é uma atitude de fé. Porque
ter uma atitude de fé? Porque quando eu recebo uma palavra de Deus, eu posso escolher responder essa palavra ou não. Eu posso me mover em direção a ela ou recuar. Ou achar que aquilo ali não tem nada a ver, não é para mim, Deus levanta outro. Então eu preciso ter uma atitude de fé. E fé, Hebreus vai falar que fé é certeza, fé é convicção. Eu não duvido. Então, essa é a primeira atitude que eu destaco aqui. Por quê? Porque eles estavam para possuir algo. Eles estavam para herdar algo que Deus mesmo tinha prometido e Deus estava dando. Então, era necessário essa atitude de fé para aceitar o desafio de poder então pisar nas promessas, aonde Deus queria levá-los. Então, eu e você vamos responder em várias áreas, em vários momentos das nossas vidas, nós vamos responder com uma atitude de fé ou de medo. Nós vamos ter que agir em fé. Fé, muitas das vezes, ou sempre, eu ainda não estou vendo, eu ainda não, porque eles estavam do lado de cá, mas como é uma atitude de fé, de certeza e de convicção, então eu caminho. As águas vão se abrir, os muros de Jericó vão cair, Deus vai dar a vitória e vai por aí, a história vai acontecendo. Mas, além de fé, eu preciso me preparar em todas as áreas da nossa vida para poder ser bem-sucedido. Eu preciso estar preparado. Eu destaquei que ele andou 40 anos com Moisés. É pouca preparação? Quem não gostaria de andar ao lado de um homem como Moisés por 40 anos? Então ele andou, ele se preparou. A faculdade dele foi 40 anos andando do lado de um homem que tinha intimidade com Deus, um homem que era amigo de Deus. Que doideira, né, Netinho? A gente andar com homens que são amigos de Deus, pessoas que têm intimidade com Deus, que tocam na rocha e sai água da rocha, pessoas que falam com Deus e Deus provê maná, maná desce do céu, Deus manda cortina de fogo durante a noite, Deus manda a nuvem protegê-los durante o dia. Então Moisés caminha, manda carne quando necessário, Deus usa a vida de Moisés, e Josué então está andando com esse homem, se preparando para aquilo que estava prestes a vir. Por quê? Porque ele teria que ser muito forte para resistir às pressões que viriam daí para frente. Vocês imaginam, todo aquele povo que até então incomodava Moisés, agora vai incomodar quem? Josué. Aquele povo que murmurava, que reclamava, agora está na expectativa de ouvir uma direção de Josué. Então, ele vai ser esse que vai assumir. Mas ele tinha uma garantia. Deus vira para ele e fala assim: não te deixarei e não te abandonarei. Essa era a garantia. Ele foi nessa certeza: eu não te deixarei e não te abandonarei. Então, quando a gente ouve essas coisas de Deus diretamente, poxa vida, Deus está comigo nesse negócio. Eu vou, mas é porque Deus me chamou. Deus vai, me comissionou e Ele vai comigo, Ele vai na minha frente, Ele vai rompendo, vai abrindo os caminhos, vai fazendo com que eu possa romper em fé. Então, Ele não me abandona, Ele não me deixa, Ele não nos deixa sozinho. Nós vamos ver essa palavra lá na frente, quando Jesus, antes de ser assunto aos céus, Ele fala isso para os seus discípulos: eis que estarei convosco, com vocês, todos os dias, até a consumação do século. Então, nós temos uma certeza, uma convicção. Isso é fé. Eu não estou vendo, mas eu me aposso dessa verdade, porque eu entendo aquilo que Deus
fez e continua fazendo em mim e através de mim. E ele usa essa expressão aqui, Deus usa essa expressão com Josué, seja forte e corajoso, para que ele possa ser bem sucedido, qualquer área, como eu disse, na família, no trabalho, na profissão, no ministério. Mas esse ser forte e corajoso, ele vai repetir nesse texto aqui 3 vezes essa palavra. Seja forte e corajoso. Mas ele vai dar algumas condições, além de ser forte e corajoso. Ele vai falar primeiro aqui, na segunda vez que ele repete, seja forte e corajoso, para fazer segundo a lei, a palavra, a verdade, para guardar essa palavra. Eu preciso ser forte, porque as pressões do mundo vão tentar me confundir. As pressões do mundo vão tentar trazer mentiras, inverdades no meio do povo de Deus. Mas eu vou precisar ser muito forte e corajoso para poder fazer com que essa verdade prevaleça. A vontade, a verdade de Deus está descrita na palavra de Deus. Então, ele vira para Josué e fala, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas fica firme nessa palavra, fica firme nesse livro, no livro da lei. Por quê? Porque vocês vão herdar, vocês vão entrar num lugar difícil, mas ali é que esse povo serve a outros deuses. Agora, se vocês se desviarem, tirarem os olhares da palavra de Deus, vocês vão se contaminar. Nós vivemos numa era de uma informação, de uma velocidade de uma informação enorme. Nós temos acesso à informação aqui numa velocidade enorme. E se eu e você não focarmos, não tivermos os nossos olhares voltados para a palavra, para a verdade, nós vamos ficar confusos. Porque vem pergunta de todo lado. Nós estamos vivenciando aí, por exemplo, uma guerra. Uma pergunta ontem que surgiu lá, né? Por acaso lá na célula surgiu uma pergunta lá. Né, Jean? Surgiu uma pergunta lá. Mas o Putin, e aí? Ele acha que está fazendo certo? Se ele olhar para o texto, vários textos da palavra de Deus, ele vai se julgar como certo. Ele pode até querer usar essa palavra para defender a atitude dele. Mas nós sabemos que o campo de batalha nosso hoje não é contra carne e sangue. Eu não luto mais, eu não mato pessoas. Eu não preciso, para me apossar de uma verdade, de algo, eu não preciso prejudicar o meu irmão. Eu só assumo a minha posição e eu batalho no campo espiritual. A minha batalha é no campo espiritual. Agora, para conhecer essa palavra, eu preciso ler. Eu preciso amar ela. Eu preciso guardar ela no meu coração. Eu preciso todos os dias querer receber ela, desejar reservar um tempo para poder aprender mais dela. Então, para ser bem sucedido, eu vou precisar dessa palavra. Não tem como. Sem essa palavra, eu posso até me tornar um milionário, o que para o mundo talvez seria uma pessoa bem sucedida. Mas segundo aquilo que Deus nos ensina, ser bem sucedido sem viver essa verdade, está muito distante do que ter posses aqui nessa terra, bem distante do que possuir alguma coisa. Por quê? Porque quando eu guardo, eu tenho essa palavra, eu tenho um entendimento da parte de Deus, eu tenho sabedoria, eu vou amar o próximo, eu vou amar a Deus, eu vou servir ao Senhor. Então eu tenho uma vida bem sucedida, porque eu todos os dias busco nessa palavra e não me desvio dela. Mas além de guardar essa palavra, estudar, amar, querer remoer, preparar, estar preparado, ele fala aqui também do segundo ponto aqui, que é compartilhar. Eu preciso compartilhar.
Eu não só recebo as direções de Deus, mas eu compartilho. Eu não só ouço a voz de Deus, mas eu libero. Eu recebo para compartilhar, nunca para guardar. Então, Josué, ele recebe de Deus nesse momento e libera ao povo. Deus fala com ele e ele comunica ao povo. Então ele compartilha essa palavra. Por quê? Porque eu e você devemos fazer isso também. O amor ao próximo, ele vai muito além do que eu simplesmente falar que amo o próximo. Eu preciso falar a verdade para ele. Eu preciso comunicar as verdades de Deus para ele. Eu preciso comunicar aquilo que eu tenho recebido, porque isso pode virar chaves na vida dele, pode trazer entendimento, clareza na mente, renovar a mente dele. Então, eu libero aquilo que eu recebo, para quê? Para eu prosperar, para eu ser bem-sucedido. Então, o compartilhamento, nós estamos na era aí das redes, né? Então, e a gente compartilha. O que a gente compartilha? A gente compartilha aquilo que a gente entende que vai edificar a vida de outros, que vai fazer com que outros também possam ter a clareza no entendimento daquilo que eu e você estamos recebendo. Então eu compartilho. Eu não compartilho qualquer coisa. Eu não compartilho informações que não acrescentam. Eu compartilho aquilo que eu estou entendendo que é necessário para que as pessoas possam viver melhor, possam andar com Deus, viver na presença de Deus. Então, eu libero aquilo que eu recebo. E na última expressão, onde ele fala, seja forte e corajoso, ele vai falar de duas coisas aqui no ser forte e corajoso, que eu citei no início. Para quê? Para você não ter medo e para você não se assustar. Por que não ter medo? Porque os desafios, como eu disse no início, eles serão grandes. E quando eu tenho um medo que me paralisa, que não me deixa ir além, que me coloca só na retaguarda, eu só jogo na retaguarda, eu não consigo avançar. Por quê? Porque o medo me tira a ousadia de viver por fé. O medo me tira. Ele me paralisa. Existe, é verdade, né, explicações sobre um lado do medo bom, né? Todos nós temos medo. Mas existe, lógico, né, o lado bom do medo é que eu não vou atravessar uma rua sem olhar para um lado e para o outro. Isso é o lado bom. Mas vai ter algumas atitudes de fé que eu vou precisar ter que tomar, e ainda que no meu interior surja aquele medo, eu falo, não, eu vou caminhar, porque eu tenho certeza que Deus está comigo. Eu tenho convicção. Por quê? Porque Ele me garantiu e Ele está me sustentando aqui, e eu vou então caminhar nessa direção. Então você vai e avança. Não fique assustado, queridos. Notícias ruins tem todos os dias. Todos os dias. Notícias ruins, você é só ligar em qualquer jornal, aí você vai receber um monte de notícia ruim. Pastor Cláudio Duarte que brinca, né? Falaram com ele que estava começando uma crise, né? Naquele tempo que veio aquela crise lá em 2008, que surgiu aquela crise, falaram com ele. Ele falou assim, eu tomei uma decisão de não participar dessa crise. Mas como assim, pastor? Não, eu não vou participar dessa crise, não. Ele brinca. Por quê? Porque, queridos, existe sempre crises no mundo. Sempre vai existir crises. Eu tive um gerente na empresa onde eu trabalhei, que, lógico que ele copiou isso de alguém, não foi ele que inventou, mas ele falou que na crise, tire o S.
Na crise, tire o S, corta o S da palavra, aí fica crie. Aí você vai criar algo. Quando vem momentos de crise, eu preciso entender. Corta o S, então eu crio algo, eu avanço. Por quê? Porque eu não vou me assustar com isso. Porque o que Deus tem para mim, a herança prometida para nós, para o povo de Deus, as promessas de Deus, vai ser necessário muita coragem, muita fé. É necessário ser forte, ser ousado para poder possuí-las. Mas tem algo que nunca pode faltar no povo de Deus. Se eu e você já recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, já tomamos uma decisão de andar com Ele, de viver por fé, eu e você agora somos responsáveis por santificar a nossa vida. Josué 3,5 vai falar: santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilha no meio de vós. A santificação é responsabilidade minha e sua. É o processo que eu e você todos os dias vamos nos parecer mais com Deus. Todos os dias eu tenho que desejar, querer me parecer mais com Jesus. Esse processo de santificação, que pode ser, nós podemos colocar alguns elementos aqui de oração, de ter intimidade com Deus, de ter um tempo com Deus, de ter lugar secreto com Deus, de jejuar, de poder adorar a Deus, de poder estar em comunhão. Nós podemos agregar aqui nesse tempo de santificação, mas eu preciso me negar a minha carne, eu preciso rejeitar as coisas do passado, eu preciso crucificar as minhas vontades. Então eu santifico a minha vida. Essa é a responsabilidade minha e sua. Nós precisamos santificar, porque se amanhã nós queremos herdar, possuir, e Deus vai fazer maravilhas no meio de nós, nós vamos precisar ter responsabilidade. Isso é responsabilidade, não é transferir para Deus, não, porque Deus prometeu, então, ok, Deus prometeu lá já bem antes, era para eles terem entrado há 40 anos atrás, mas 10 espias ficaram com medo, e o povo morreu tudo no deserto. Nós não queremos que a nossa geração se perca, que a nossa geração fique perdendo 40 anos. Nós queremos que haja um avivamento, que haja realmente uma propagação do Evangelho, que famílias se convertam, que vidas se rendam ao Senhor, que cidades inteiras possam se dobrar ao Senhor, que o Brasil reconheça que só o Senhor é Deus, que as nações da terra possam se convergir naquilo que Deus tem para elas. Então, nós estamos vivendo 2 anos de pandemia, deu tempo para todos refletirem, para todas as nações da terra. O que eu preciso então? Eu preciso aproveitar o tempo e me gastar no Senhor, me relacionar com o Senhor, buscar na palavra dEle, nele, através no relacionamento com Ele, santificando a minha vida todo dia. Para quê? Para que Ele em mim, Ele sendo a minha força, aí sim, eu vou agir com fé. Ele sendo o meu sustento, a minha provisão, eu vou confiar. Eu vou dar passos de fé. Eu vou possuir coisas grandiosas no Senhor. Que Deus possa então gerar isso no nosso coração. Algumas chaves nesse entendimento, que Josué precisou para poder entrar nas promessas de Deus com aquele povo, mas que eu e você sonhamos em ganhar o vizinho, sonhamos em ver a nossa célula cada vez mais abençoando vidas. Nós queremos ver realmente um bairro, uma cidade redimida, queremos ver o agir sobrenatural de Deus, e para isso nós vamos todos os dias nos gastar nessa palavra, conhecer essa palavra, guardar ela e compartilhar, receber ela e compartilhar
E a partir daí nós vamos propagar aquilo que Deus está fazendo em nós. Nós vamos liberar aquilo que Deus está trazendo de entendimento para nós. Ande em fidelidade. Ande com homens e mulheres com sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Homens de missão, homens de visão, pessoas apaixonadas por Jesus. Não tenha medo. Os desafios da vida, eles vão surgir, mas com o Senhor nós vamos superá-los, nós vamos vencê-los, em nome de Jesus. Fique de pé. Pai, obrigado, Deus, mais uma vez, por trazer esse entendimento. Nós poderíamos, ó Deus, citar vários textos de grandes homens que agiram com fé. Mas hoje o desafio foi aprender com esse homem. Esse homem que andou por 40 anos com Moisés, Josué. Um homem forte, um homem corajoso, um homem que conduziu o povo de Deus para herdar as promessas, a terra que manava leite e mel. Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, eu sei que aqui tem homens e mulheres corajosos, homens e mulheres fortes. Ó Deus, que todos os dias nós possamos tomar uma decisão de, ó Pai, aprender mais nessa palavra, guardar esse livro da lei, ó Deus, meditar nele de dia e de noite, e liberar, ó Deus, liberar tudo aquilo que o Senhor, ó Deus, traz de entendimento para nós, nós compartilhamos. E ainda que venha tempos difíceis, ainda que surjam os desafios, nós temos uma certeza, uma convicção: o Senhor jamais nos abandona, o Senhor jamais nos deixa, o Senhor jamais nos desampara. Como diz a tua palavra, pode por acaso uma mãe se esquecer do seu filho que ainda mama? Ainda que isso aconteça, Deus jamais se esquece dos seus. Ele sabe o seu nome, Ele te conhece, Ele sabe quando você se deita, quando você se levanta, Ele sabe todos os seus passos, e Ele está conosco, Ele está à nossa frente, e com Ele nós vamos romper os desafios, nós vamos quebrar todas as barreiras, nós vamos vencer os medos, nós não vamos nos assustar diante das má notícias, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, ó Deus, por esta noite. Ó Deus, te agradecemos pelo teu povo, ó Deus, que está aqui conosco, que aceitou o desafio de poder mais uma vez receber esse confronto da tua verdade, da tua palavra. Abençoe cada um aqui, cada filho e filha, cada família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Pastor Cadu, quer uma consideração? Não? Amém, queridos. Então, é isso, só mais um destaque. Domingão, então, nós começamos a nossa escola, né, dominical. Logo, nós temos o culto de manhã, das 8 às 9, e logo após nós estaremos direto lá no Marias Terreita. Então, sala de crianças, juvenis, jovens, sala de casais com o pastor Cadu, e também a sala alternativa. Nós temos então esse tempo novo, nós vamos caminhar em direção a conhecer mais do Senhor, nós vamos aprender mais de Deus para compartilhar. Glória a Deus. Vamos receber a bênção em nome de Jesus. Pai, obrigado, ó Deus, por liberar as verdades descritas, Deus, na tua palavra.
a respeito de nós, ó Deus, do teu povo, do povo de Deus. Nós nos apossamos dessas verdades. Em nome de Jesus, nós herdamos ela, ó Pai, como possessão. Jesus nos deu isso, Ele nos adotou e nós temos o direito. Oh, Jesus nos concebeu esse direito. E que o amor de Deus o Pai, a graça do Filho Jesus Cristo, o poder, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja contigo, não só hoje, mas todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Dá um abraço ao seu irmão. Se você não quer abraçar, faz um coraçãozinho, né? Se expresse de alguma forma aí, em nome de Jesus. Deus te abençoe.